Hoje eu queria falar sobre ressaca literária. Vocês já passaram por isso? Acreditam nisso? Acham que ressaca literária é uma coisa que é inerente ao ato de ler, literatura principalmente? Eu passei por isso recentemente. Na verdade, ressaca literária pra mim foi uma coisa que durou muitos anos. Eu sempre fui muito leitora, muito rata de biblioteca, muito traça de livro e sempre gostei muito de ler de tudo, assim, de literatura, livros técnicos, livros teóricos. Só que em 2005 eu entrei no mestrado e aí quando a gente entra no mestrado a gente tem que ler muito, claro, no mestrado em ciências humanas, né? Então a leitura, ler teoria é uma coisa que nos ocupa muito tempo, muita energia, assim, e eu tinha que ler muito, todos os dias, ler sobre muitas coisas, e a gente acaba desenvolvendo um certo método, assim, pra leitura, que é ler trechos, ou ler capítulos, ou ler partes de um livro para aquilo que nos interessa para a pesquisa. Quanto mais a pesquisa vai se aprofundando, e eu pesquisei dentro da área de comunicação, eu sou mestre e doutor em comunicação, então é uma área que tem uma multiplicidade de teóricos muito grande, e inclusive teóricos que a gente usa em inglês, em francês, em espanhol, que a gente lê, tem que ler obrigatoriamente nessas línguas, e de preferência, né, a gente tem que ter dois idiomas como proficiência no final do doutorado. Então é muita leitura, é um processo muito exaustivo e que cria uma certa ressaca, no sentido de que a gente fica meio engatilhado, assim, de ler. E aí, em 2006 para 2007, eu entrei no doutorado, e aí eu fiz 6 anos entre mestrado e doutorado numa colada só. E esse processo foi traumático por vários motivos e em vários sentidos. Traumático porque é um período de muita exaustão, e eu trabalhava durante o mestrado e o doutorado, então eu tinha aquela coisa de eu preciso trabalhar para me sustentar, eu preciso trabalhar para pagar as contas, ao mesmo tempo que eu queria estudar, eu queria me dedicar ao estudo, e eu passei por uma separação bastante traumática no período do doutorado, então eu tive que apoiar, né, sabe-se lá como, segurar, sabe-se lá como, leituras, discussões sobre conceitos, enfim, e ao mesmo tempo produzir a tese, ou no caso do mestrado produzir a dissertação. Então é um processo de muito consumo de texto, muitos textos diferentes. Eu me lembro que no final ali do doutorado eu estava acampada na sala, que era onde tinha um ar-condicionado na minha casa. Eu estava terminando o doutorado no verão de Porto Alegre, então eu estava quase louca com tanto calor, então eu estava dormindo num colchão na sala para poder aproveitar o ar-condicionado, e atrás de mim, eu estava sentada no colchão. Atrás de mim tinha um sofá que era repleto de livros, todos os livros abertos e marcados para eu poder pegar uma citação, pegar uma referência, ler um conceito, me aprofundar numa coisa. No inverno eu trabalhava na cozinha, então eu tinha uma mesa da cozinha. A mesa da cozinha já não era mesa de comer, era uma mesa onde eu tinha muitas pilhas. Se eu achar as fotos eu vou colocar aqui. Pilhas e pilhas e pilhas de livros. Pilhas de anotações, e eu sempre tive livros cadernos, assim, onde eu anotava as coisas que eu estava pensando, que eu tinha que desenvolver, metodologias, etc. Então foi um período muito exaustivo do ponto de vista cognitivo, intelectual e tal. E então eu lia muito, evidente que eu lia muito, só que eu não lia literatura. Como eu pesquisei cinema, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu via muitos filmes para pesquisa, mas eu não via muitos filmes para entretenimento, né? Eu nunca mais vi filme para entretenimento, porque eu trabalho com isso, eu dou aula disso. Então, ver filmes para entretenimento é uma coisa que eu não consigo fazer sozinha, assim. Só filme para entretenimento. Eu vejo filme para entretenimento e eu já tô pensando em como ele pode trazer discussões para isso e para aquilo outro. Eu acho que isso tem a ver um pouco com essa ideia de ressaca literária. Porque muitas pessoas têm ressaca literária porque leem um determinado tipo de gênero literário, gênero narrativo, e aquilo exaure elas. E aí a ressaca literária vai ser curada lendo um livro mais leve, um livro completamente diferente. Outras pessoas têm ressaca literária que não conseguem ler durante 1, 2, 3 semanas, não conseguem pegar um livro para ler. Ou tem ressaca literária por coisas que são de fora da leitura, tipo, passam por um trauma, passam por um final de semestre na faculdade, sei lá. E eu tive uma ressaca literária que durou 15 anos, mais ou menos. Nesses 15 anos eu li muita teoria, evidente, porque sendo professor a gente tem que estar sempre lendo, sendo professor e pesquisador a gente tem que estar sempre lendo, só que é uma leitura diferente. Leitura teórica, tu não vai necessariamente pegar um livro e ler do início ao fim, né? Tu lê o livro muito partido, muitas vezes tu lê uma parte do livro e não lê a outra porque não é uma parte que te interessa, pra desenvolver o raciocínio que tu quer.
Muitas vezes o livro ele é muito denso, então ele precisa ser lido junto com outros livros, ou ele precisa ser lido devagar, né? E é diferente a leitura. É uma leitura que tu vai aproveitar para pensar, que tu vai discutir, que tu vai usar num texto. Não é uma leitura que te faça ir para outros mundos, não é uma leitura que te leve para outras realidades, não é uma leitura que, por mais que certas leituras de ficção nos tragam questões sociais para serem pensadas, e eu acho muito legal isso, eu acho que isso é o que mais me enriquece quando eu tenho uma leitura que pode me fazer pensar sobre a sociedade, que pode me fazer pensar sobre relações que envolvem a existência das mulheres, enfim. Mas, porém, todavia, contudo, é diferente. Né? Ler literatura é diferente de ler teoria, é diferente de ler livros técnicos, ou livros teóricos, ou livros de trabalho, livro-texto, assim, que a gente chama. É diferente o procedimento, é diferente a forma como a gente lida com aquele texto. A gente tem um certo afastamento dos textos teóricos que nos permite também, e é o que nos permite fazer uma certa reflexão. É diferente dos textos de ficção, principalmente certos tipos de gênero, tipo fantasia ou ficção científica, por exemplo, que a gente tem que estar imerso naquele universo. E a gente imagina, a gente se coloca no lugar dos personagens, a gente imagina mundos, etc. É outra coisa, sabe? E como eu estudei narrativa, eu estudo narrativa, eu pesquiso narrativa, essa é a minha área é a área que eu dou aula, é a área que eu pesquiso, é a área que eu me ocupo discutindo, assim. Então, as narrativas literárias, elas estavam muito próximas do tipo de coisa que eu lia teoricamente. Não que eu lesse teoricamente narrativas literárias, mas eu lia sobre narrativas. Então, aquilo se aproximava de alguma forma e eu não conseguia ler. E aí eu explicava pra mim mesma que eu não estava conseguindo ler porque eu não tinha tempo, ou porque eu não tinha paciência mais, porque eu tava cansada, minha cabeça tava cansada. Na verdade, de fato, minha cabeça tava cansada, eu tava exausta, mas não era exausta porque eu tava trabalhando muito. Não era exausta porque eu tinha um filho pequeno. Não era exausta porque, também tem isso, né, a gente tem filho pequeno e a gente tem uma época que a gente para de ler, porque não dá tempo, né? A gente vai ler um parágrafo e aí não consegue prestar atenção porque a criança tá chorando, ou porque a criança chora no meio do parágrafo, ou porque a gente tá cansada, não dorme, enfim. Então essa ressaca literária durou uns 15 anos, mais ou menos, porque foi um período que eu não conseguia nem curtir. Eu tinha muitos livros de literatura e eu não conseguia pegar, sentar pra ler um livro inteiro do início ao fim. Eu li nesse período, eu li alguns poucos livros de literatura. Mas a proporção, com relação ao que eu lia antes, com relação ao que eu lia na época que eu era adolescente, e até na época que eu era criança mesmo, que eu lia muito, muito, muito. Eu tava sempre numa biblioteca, eu tava sempre pegando livros de literatura de qualquer lugar que eu achasse pra ler. Não comprava livros porque não tinha grana, mas eu ia na casa de alguém que tinha um livro, eu pedia emprestado, eu pegava emprestado na biblioteca, sempre usei muito biblioteca. Então, essa ressaca literária de 15 anos foi uma coisa que me assustou muito. E aí em 2020 eu voltei a ler com toda a força, assim, voltei a ler porque me senti estimulada por várias pessoas, voltei a ler porque, sei lá, eu comecei a ler. E aí eu fui, né? E aí se tornou, assim, voltou aquele amor que eu tinha pelos livros, livros no sentido de literatura, né? Voltou aquela paixão que eu tinha por ler novas histórias e reler também, né? Porque muitos dos livros que eu coloco nessas minhas listas eu tenho que ler, sei lá, eu tenho um projeto de ficção científica, eu tenho um projeto de leitura dos russos, eu adoro literatura russa, eu tenho um projeto de leitura, 50 livros pra ler antes dos 50, porque hoje eu tô com 43 anos e eu posso trazer esses projetos aqui pro canal, eu vou trazer, pretendo trazer, mas enfim. Todos esses são, inclusive, releituras, porque tem livros tipo Crime e Castigo, que eu li muito pequena, assim, sei lá, 12 anos. Eu lia Kafka com 12 anos, eu lia Augusto dos Anjos com 12 anos, Edgar Allan Poe com 12 anos. Foi aí que eu comecei a me apaixonar por esse gênero literário e gostar também de literatura russa, então não aproveitei do mesmo jeito que hoje, né? E faz muito tempo que eu li, então, por exemplo, Edgar Allan Poe é uma literatura que eu leio, releio e releio toda hora, o tempo inteiro. Kafka também. E literatura russa foi uma literatura que eu deixei de ler por muito tempo, porque é uma literatura super densa. Não que Kafka não seja, né, mas Kafka me deixa imaginar um pouco mais. A literatura russa, ela tem uma relação muito forte com a questão da sociedade, com o social. Então, eu não sei, Kafka também tem, mas enfim. Isso tudo pra falar nesse vídeo que e esse café eu não tô tomando, que eu passei por uma ressaca literária de 15 anos mais ou menos, e que eu voltei em 2020 querendo comprar livros pra minha biblioteca, porque eu tinha parado de fazer isso, eu só comprava livro de teoria, livro de estudo, livro teórico, livro técnico, livro texto, enfim, livro pra coisas que fossem me servir pra dar aula, de alguma forma, ou fossem me servir pra pesquisa. E aí eu voltei a comprar livros de literatura, voltei a
a querer, né, fazer essa biblioteca, querer expandir a minha biblioteca, porque eu acho que biblioteca é um investimento, né? E é isso. Foi só isso. É um vídeo bem esquisito de se fazer, mas e aí, vocês já passaram por uma ressaca literária, já viveram esse processo? Como é que foi pra vocês? Vocês também têm essa dificuldade de passar por um período de muito tempo estudando, muito tempo pesquisando, muito tempo lendo textos teóricos e aí vocês não conseguem ler literatura? Como é que é pra vocês? Me digam nos comentários, se gostaram do conteúdo, deixem um joinha, se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!